Você já se perguntou por que líderes religiosos sentem desconforto ao abordar a origem autêntica da Bíblia? O que está oculto nos manuscritos originais que não deveria ser do conhecimento dos fiéis comuns? Agora, vamos desvendar o mistério que se esconde entre as linhas dos textos sagrados, revelando a verdade sobre as divindades africanas que, ao longo dos milénios, foram sistematicamente removidas, distorcidas e demonizadas por manipulações teológicas. As descobertas que nos aguardam são capazes de mudar radicalmente sua percepção sobre religião, fé e espiritualidade. Não é por acaso que ministros, pastores e teólogos se esforçam tanto para que essa informação não seja amplamente divulgada. A verdade sobre os deuses africanos, refletida na Bíblia, representa uma séria ameaça ao controle religioso exercido nos últimos 2 milénios. Imagina a descoberta de que, muito antes de Abraão, Moisés e Jesus, existiam crenças africanas desenvolvidas que reverenciavam deuses com atributos surpreendentemente semelhantes. Compreenda que conceitos como trindade, ressurreição, anjos e demónios não são prerrogativas exclusivas do cristianismo, mas têm raízes em antigas cosmologias africanas. As evidências são tão convincentes que alguns estudiosos, arriscando sua reputação, decidiram torná-las públicas. Manuscritos antigos, descobertas arqueológicas recentes e estudos linguísticos modernos revelam o que foi cuidadosamente ocultado. O texto bíblico abunda em referências a deuses africanos, especialmente das culturas egípcia, núbia e iorubá. Por que isso foi ocultado? A razão é simples e alarmante: controle. Ao isolar os textos sagrados de suas raízes africanas, criou-se uma narrativa que justificava séculos de dominação, escravidão e colonização. Como poderia a África, apresentada como uma terra pagã, ser o berço da espiritualidade que influenciou a civilização ocidental? Lembre-se de Ísis, a deusa egípcia que concebeu Horus milagrosamente. Sua iconografia, retratando-a amamentando seu filho divino, é praticamente idêntica às primeiras representações da Madonna com o menino Jesus. Coincidência? Evidências históricas e arqueológicas sugerem o contrário. O culto de Ísis era difundido no Mediterrâneo durante o período de formação do cristianismo. E quanto a Osíris, o deus que morreu, ressuscitou e se tornou juiz dos mortos. Sua história precede a narrativa cristã da ressurreição por milénios. As semelhanças são tão impressionantes que os primeiros teólogos cristãos tiveram que se esforçar muito para encontrar explicações que justificassem esses paralelos. Mas a questão não se limita apenas ao Egito. Os orixás iorubás, as divindades bantas, os netjeru egípcios. Todos esses sistemas espirituais africanos deixaram sua marca nos textos que hoje milhões consideram sagrados. A hierarquia de anjos, histórias de milagres, rituais de purificação, tudo isso tem análogos nas tradições africanas. Isso não é um ataque ao cristianismo, judaísmo ou islamismo. Pelo contrário, é um convite a uma compreensão espiritual mais profunda, ao reconhecimento das verdadeiras raízes dessas tradições. A consciência da origem africana de muitos conceitos bíblicos não diminui seu valor espiritual, mas os enriquece, reconectando-os à sua fonte original. Prepare-se para revelações que subverterão as concepções estabelecidas sobre a religião, herança africana e espiritualidade, ao mergulhar no mundo de manuscritos proibidos, símbolos ocultos e verdades há muito suprimidas. Entre os Aedit, estudiosos da teologia, poucos se atrevem a afirmar abertamente que a Bíblia, em sua forma atual, passou por inúmeras etapas de edição, tradução, seleção e censura. O livro, que muitos consideram a palavra infalível da divindade, foi na verdade criado por pessoas com objetivos políticos e teológicos específicos. Para entender como as divindades africanas foram intencionalmente excluídas dos textos sagrados, é preciso voltar aos primeiros séculos do cristianismo, quando decisões cruciais foram tomadas sobre a canonização de certos textos e a rejeição de outros como heréticos. O Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., é frequentemente citado como um ponto de virada no processo de seleção.
No entanto, poucos sabem que antes desse evento, nas primeiras comunidades cristãs, existiam dezenas de evangelhos, epístolas e apocalipses, muitos dos quais refletiam a influência de tradições espirituais africanas. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e outros documentos encontrados em Nag Hammadi atestam a diversidade teológica que foi impiedosamente suprimida para criar uma narrativa única e controlada. No entanto, o processo de manipulação começou muito antes, na época do cativeiro babilônico, quando os primeiros textos hebraicos foram criados. Muitas tradições orais que ligavam o povo judeu às suas raízes africanas foram intencionalmente esquecidas. Os editores, buscando criar uma identidade distinta, excluíram menções diretas a divindades egípcias, cananeias e africanas que originalmente faziam parte do panteão reverenciado pelos antigos hebreus. Dados linguísticos fornecem evidências convincentes. A palavra hebraica Elohim, tradicionalmente traduzida como Deus no singular, é gramaticalmente plural e tem uma semelhança impressionante com termos usados em antigas tradições africanas para designar entidades espirituais superiores. Pesquisadores da língua proto-semítica descobriram conexões surpreendentes entre a terminologia religiosa hebraica e o léxico de antigas línguas africanas, especialmente do grupo afro-asiático. Até os nomes dos patriarcas bíblicos revelam conexões africanas que foram sistematicamente silenciadas. Por exemplo, o nome Moisés tem origem egípcia, derivando das palavras Mose ou Mesu, que significam filho ou nascido de, como em Ramsés, nascido de Ra, ou Tutmés, nascido de Tot. A princesa egípcia deu a Moisés um nome egípcio, não hebraico, que permaneceu nas escrituras apesar das tentativas posteriores de ocultá-lo com explicações forçadas. As práticas rituais descritas no Pentateuco também demonstram uma inegável influência africana. O tabernáculo, sua estrutura, arranjo e rituais têm uma semelhança impressionante com os templos egípcios. A própria Arca da Aliança, com seus querubins de ouro, lembra os relicários egípcios portáteis usados em procissões religiosas. Mesmo o complexo sistema de sacrifícios descrito em Levítico tem paralelos diretos com as práticas rituais egípcias e os costumes de outras culturas africanas. A distorção dos fatos históricos atingiu seu apogeu na Idade Média, quando tradutores europeus deliberadamente obscureceram as conexões geográficas e culturais que apontavam para o contexto africano dos personagens bíblicos. Um exemplo clássico é a história de Cush, um poderoso reino africano repetidamente mencionado nas Escrituras. No entanto, nas traduções, as menções a Cush apareciam de forma inconsistente, às vezes substituídas por Etiópia e outras vezes simplesmente transliteradas, o que diminuía seu papel como uma significativa potência africana. Até a arte contribuiu para esse apagamento intencional da memória. As primeiras representações de personagens bíblicos que adornavam catacumbas e templos antigos frequentemente lhes atribuíam traços africanos ou mediterrâneos. Mas com o passar dos séculos, essas imagens foram gradualmente europeizadas, resultando na formação de um estereótipo de personagens bíblicos com aparência europeia na consciência pública, apesar do contexto histórico e geográfico dessas narrativas apontar claramente para a África e o Oriente Médio. Achados arqueológicos também atestam isso. Escavações realizadas no Sinai, Egito e Israel-Palestina revelaram artefatos que indicam uma influência significativa da cultura egípcia sobre os antigos israelitas. Escaravelhos, amuletos e estatuetas de divindades egípcias, encontrados em assentamentos israelitas, sugerem que a rígida separação entre o monoteísmo judaico e o politeísmo egípcio é uma concepção teológica posterior, e não uma realidade histórica. Os textos de Ugarit, descobertos em Ras Shamra, Síria, e datados de aproximadamente 1200 a.C., constituem outro conjunto convincente de evidências. Esses textos revelam o panteão cananeu, no qual eram reverenciadas divindades como El, Baal, Anat e Aserá. Os nomes desses deuses frequentemente aparecem na Bíblia como símbolos de cultos falsos, dos quais os profetas advertiam.
No entanto, a análise linguística e teológica demonstra que Yahweh, Yahshua, era originalmente uma das divindades desse panteão, que gradualmente absorveu características de outras divindades em um processo conhecido pelos estudiosos como convergência divina. Particularmente alarmante é a motivação oculta por trás dessas manipulações históricas. Ao separar o judaísmo e posteriormente o cristianismo de suas raízes africanas, criou-se uma justificativa teológica para sistemas desumanos de opressão como a escravidão, o colonialismo e o apartheid. A ideia de uma religião superior e iluminada que sucedia cultos africanos primitivos serviu como uma arma ideológica para subjugar povos e culturas inteiras. À luz dessas evidências irrefutáveis, surge uma pergunta legítima. Por que esse conhecimento ainda é ativamente silenciado? Por que escolas teológicas, seminários e instituições religiosas continuam a perpetuar narrativas que, segundo os estudiosos, são, na melhor das hipóteses, incompletas e, na pior, intencionalmente enganosas? A resposta reside não apenas no desejo de preservar a inabalável natureza dos dogmas. Trata-se da manutenção de estruturas de poder cuja existência depende de uma separação artificial entre tradições espirituais historicamente interligadas. A concepção de divindade nas tradições bantas, especialmente o conceito de Muntu como uma entidade espiritual primordial, revela paralelos impressionantes com o Elohim dos textos hebraicos, os quais, infelizmente, raramente são discutidos nos círculos teológicos tradicionais. Essa conexão não se limita a aspectos linguísticos ou conceituais. Ela aponta para uma origem comum de tradições espirituais que foram artificialmente separadas por narrativas coloniais e eurocêntricas. Nas línguas bantas difundidas em uma vasta região da África subsaariana, os termos Muntu, Anabeste, no singular, Itabaj e Bantu, no plural, são usados não apenas para designar pessoas, mas também para descrever entidades conscientes dotadas de natureza espiritual. Essa noção de ser é de uma complexidade profunda, abrangendo múltiplas dimensões da existência. Analogamente, a palavra hebraica Elohim, que aparece no início do livro do Gênesis, é gramaticalmente plural, embora seja comumente traduzida no singular como Deus. Estudiosos como Théophile Obenga e Cheikh Anta Diop, que lançaram as bases para o estudo das interconexões entre as civilizações africanas e mediterrâneas, apresentaram evidências convincentes de como ideias teológicas-chave se espalharam do interior da África para o Mediterrâneo Oriental através de rotas comerciais e migrações. Apesar do rigor e da solidez de suas pesquisas, elas são frequentemente ignoradas nos círculos académicos ocidentais, pois questionam as concepções aceitas sobre a singularidade das tradições abraâmicas. A cosmologia banta descreve um princípio criativo que se manifesta em diversas formas, mas mantém sua unidade. Esse conceito lembra a evolução do monoteísmo judaico a partir do enoteísmo, onde uma divindade principal era reverenciada, mas a existência de outras não era negada. Em textos bíblicos antigos, por exemplo, na frase "Quem é como tu, Senhor, entre os deuses?", Êxodo 15:11, podem-se ver sinais dessa transição, indicando o reconhecimento de outras divindades ao afirmar a supremacia de Yahweh. As tradições orais bantas preservaram uma teologia complexa sobre a multidimensionalidade do divino, encontrando paralelos em textos cabalísticos judaicos. O conceito de Sefirot como emanações divinas na cabala judaica medieval tem semelhança com a compreensão banta de como a força vital primordial se manifesta em diferentes níveis de realidade e consciência. Estudiosos ocidentais frequentemente negligenciam ou negam essas conexões, presumindo erroneamente que conceitos teológicos complexos só poderiam ter surgido no Oriente Médio ou na Europa. Pesquisas linguísticas revelam raízes comuns entre línguas proto-africanas e semíticas em termos relacionados à divindade Irpitadik e espiritualidade. A raiz El em Elohim, que denota divindade em línguas semíticas, tem análogos em antigas línguas africanas. Essas conexões linguísticas atestam um fundamento cultural comum, separado por milénios de isolamento geográfico e subsequentes construções ideológicas.
Manuscritos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, revelam uma diversidade teológica no judaísmo primitivo, contendo conceitos de divindade próximos às tradições africanas. Textos como o Livro dos Guardiões e partes do Livro de Enoque descrevem hierarquias espirituais e interações entre os mundos divino e humano, e quando cosmologias africanas, especialmente as tradições bantas sobre ancestrais e entidades espirituais. A concepção banta do fluxo cíclico da força vital entre os mundos visível e invisível, realizado através de rituais, encontra paralelos nas práticas rituais descritas nos livros de Levítico e Deuteronômio. Sacrifícios, purificações e festividades sazonais na Torá servem como instrumentos espirituais para manter o fluxo da energia divina, frequentemente descrita como uma bênção entre o divino e o humano, o que corresponde à compreensão dos rituais pelos bantus. A estrutura social descrita nos antigos textos bíblicos, com sua ênfase em linhagens, clãs e tribos, encontra paralelos impressionantes nas organizações sociais típicas das sociedades bantas, cujas raízes se aprofundam na história africana. A importância dos anciãos, que atuam como guardiões da sabedoria e da experiência. O papel dos sacerdotes como mediadores espirituais entre o mundo humano e o mundo dos espíritos. E a centralidade da memória dos ancestrais na formação da identidade e dos referenciais morais são características comuns que apontam para as profundas raízes que conectam essas culturas. No entanto, surge uma pergunta legítima: o que levou ao ocultamento dessas conexões? À medida que o judaísmo evoluía sob as influências babilônicas, persas e posteriormente greco-romanas, foram feitas tentativas conscientes para se distanciar de práticas que eram percebidas como pagãs ou primitivas. Esse processo de diferenciação, que atingiu seu auge durante o período do Segundo Templo, 516 a.C., 73 d.C., levou ao apagamento gradual das conexões com as tradições africanas que antes eram reconhecidas e reverenciadas. As pesquisas do antropólogo Marcel Griol, dedicadas ao povo Dogon no Mali, abrem perspectivas surpreendentes sobre como as tradições orais africanas preservaram conceitos cosmológicos e teológicos de complexidade extraordinária. A cosmologia Dogon, com sua profunda compreensão da criação, da expansão do universo e da estrutura multinível da realidade, desafia as noções eurocêntricas de que tais conceitos abstratos poderiam ter surgido exclusivamente em culturas indo-europeias ou samíticas. Ao comparar com as descrições cabalísticas da criação, as semelhanças são muito evidentes para serem explicadas por meras coincidências. Os textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi servem como evidência adicional da conexão africana. Documentos como o Trovão, Mente Perfeita e Alógenes contêm conceitos de divindade surpreendentemente semelhantes às tradições bantas, enfatizando a natureza paradoxal e multifacetada do divino. O fato de esses textos terem sido ativamente suprimidos pela ortodoxia cristã em formação atesta a rejeição de suas raízes africanas evidentes. Para aqueles que buscam sinceramente compreender suas raízes espirituais, o reconhecimento da conexão entre Muntu e Elohim não é apenas uma pesquisa académica, mas um passo essencial para a descolonização de nossa compreensão do sagrado. Essa reconciliação não diminui a singularidade de nenhuma das tradições, mas, ao contrário, restaura a integridade da história espiritual da humanidade, que foi artificialmente dividida por fatores políticos e ideológicos. A conexão entre Ísis, a deusa egípcia, e Maria, a mãe de Jesus, representa um dos exemplos mais marcantes de continuidade religiosa, que foi deliberadamente velado por interpretações teológicas posteriores. Não se trata apenas de uma comparação superficial baseada em coincidências aleatórias, mas sim de um caso documentado de adaptação e transformação cultural, demonstrando como as tradições africanas foram integradas no cristianismo nascente. Ísis, reverenciada no Antigo Egito como a encarnação da deusa-mãe, consorte de Osíris e mãe de Horus, não era apenas uma divindade local. Seu culto se espalhou por todo o Mediterrâneo nos períodos helenístico e romano, tornando-se uma das formas de adoração mais populares justamente no período em que o cristianismo começava a se formar.
Templos dedicados a Ísis existiam em Roma, Atenas, Pompeia e praticamente em todas as grandes cidades do Mediterrâneo nos primeiros séculos da era cristã. O culto de Ísis, originário do Antigo Egito, exerceu uma influência notável na formação da imagem da Virgem Maria na tradição cristã. Os paralelos iconográficos entre Ísis amamentando Horus e as primeiras representações da Madonna com o menino Jesus são impressionantes. Muitos pesquisadores acreditam que os primeiros ícones cristãos de Maria foram criados com base em imagens existentes de Ísis, e às vezes estátuas da deusa egípcia eram transformadas em representações da Virgem Maria pela adição de símbolos cristãos ou alteração de inscrições. Os títulos atribuídos a Ísis em textos egípcios e greco-romanos posteriores ecoam surpreendentemente aqueles que foram subsequentemente conferidos a Maria: Rainha dos Céus, Estrela do Mar, Mãe Divina, Grande Virgem. Hinos dedicados a Ísis com pequenas alterações poderiam ser cantados em homenagem a Maria em qualquer igreja católica ou ortodoxa. É notável que muitos centros de culto a Ísis foram posteriormente transformados em santuários marianos. Por exemplo, a Basílica de Santa Maria Maior em Roma foi erguida no local de um antigo templo de Ísis. Transformações semelhantes ocorreram em outros locais do Mediterrâneo, evidenciando uma estratégia deliberada para facilitar a transição religiosa, utilizando a veneração popular já existente. As tradições associadas à veneração da Virgem Maria revelam paralelos claros com o culto de Ísis. Procissões com estátuas adornadas, oferendas votivas, orações por cura e proteção, a conexão com o mar e a navegação, refletida no título Stella Maris. Tudo isso fazia parte do culto de Ísis muito antes de aparecer nas práticas marianas. Essa conexão representa não apenas uma influência superficial, mas uma continuidade religiosa que mais tarde foi reinterpretada em um novo contexto teológico. As primeiras comunidades cristãs no Egito, especialmente em Alexandria, foram fortemente influenciadas pelo culto de Ísis. A ideia de uma deusa feminina compassiva, que sofre pela perda de seu amado e encarna o princípio materno divino, foi herdada pelo cristianismo da tradição egípcia. Pais da Igreja, como Clemente e Orígenes, reconheceram essas conexões, mas argumentaram que as semelhanças eram explicadas pelo fato de as religiões pagãs serem apenas presságios imperfeitos da revelação cristã. O Concílio de Éfeso de 431, que proclamou Maria como Theotokos, Mãe de Deus, ocorreu em uma cidade que abrigava um dos maiores templos de Ártemis, Diana, uma deusa frequentemente identificada com Ísis no período romano. A elevação de Maria neste concílio pode ser vista como uma reação aos cultos femininos populares que os líderes cristãos não conseguiam erradicar. Nos papiros mágicos greco-egípcios do final do período romano, Ísis e Maria são frequentemente mencionadas juntas, indicando que na prática religiosa popular, essas figuras eram percebidas como manifestações do mesmo princípio feminino divino. A divisão doutrinária dessas tradições que surgiu posteriormente não reflete a realidade dos primeiros séculos do cristianismo. Uma análise das origens do cristianismo revela paralelos surpreendentes com antigas tradições religiosas africanas. O Evangelho Copta de Maria, descoberto no final do século XIX, lança luz sobre as primeiras crenças cristãs, onde Maria ocupava uma posição especial, quase divinizada, lembrando o culto de Ísis. Este e outros textos apócrifos, não incluídos no cânon, mantiveram ligações claras com costumes religiosos africanos que a ortodoxia cristã em formação procurava ocultar. A festa da Assunção da Virgem Maria, dedicada à ascensão corporal da Virgem Maria aos céus, não tem raízes nos evangelhos canônicos, mas ecoa surpreendentemente os mitos da ascensão de Ísis. Este conceito, estranho à tradição judaica, ganha sentido no contexto da cultura egípcia, onde a divinização de figuras veneradas era comum. A representação tradicional de Maria em vestes azuis também remonta ao culto de Ísis, onde a cor azul simbolizava o céu e o rio Nilo. As primeiras representações de Maria em vestes azuis originam-se da iconografia de Ísis, difundida no Mediterrâneo Oriental, e não da tradição judaica.
O reconhecimento dessa conexão entre Ísis e Maria permite vislumbrar a continuidade da experiência religiosa humana através de culturas e épocas. Em vez de ver o cristianismo como uma rejeição completa das tradições africanas, é possível percebê-lo como parte de um desenvolvimento espiritual contínuo, onde a África desempenhou um papel central. A história da morte e ressurreição, que é a base da teologia cristã, tem raízes no mito egípcio de Osíris. Este fato é reconhecido por muitos estudiosos, mas raramente discutido em círculos religiosos. A ligação entre o cristianismo e o culto de Osíris é uma realidade histórica que ajuda a compreender como os conceitos espirituais africanos penetraram no cristianismo. Osíris, um dos principais deuses do panteão egípcio, é conhecido por sua morte e ressurreição graças aos esforços de sua esposa Ísis e de seu filho Horus. De acordo com os textos sagrados egípcios, Osíris foi assassinado por seu irmão Sete. Seu corpo foi esquartejado e espalhado por todo o Egito. Ísis reuniu as partes do corpo, o restaurou e o ressuscitou com a ajuda de rituais mágicos. Após a ressurreição, Osíris tornou-se o governante do mundo subterrâneo, onde julgava as almas dos mortos. Este mito de morte violenta, esquartejamento, restauração e ressurreição precede a narrativa cristã em aproximadamente 2500 anos. O culto de Osíris era amplamente difundido e constituía a base da religião egípcia até o período romano, quando o cristianismo começou a se formar. O Egito romano estava repleto de imagens, rituais e mitos relacionados a Osíris. Paralelos significativos podem ser traçados entre os mitos de Osíris e Jesus, indicando algo mais do que meras coincidências. Primeiramente, ambos os personagens enfrentam uma morte violenta resultante de traição. Em seguida, seus corpos são submetidos a uma preparação ritual após a morte. Osíris é embalsamado e Jesus é ungido com bálsamos. Além disso, ambos ressuscitam dos mortos, mas não para uma vida comum, e sim para uma existência transformada. Posteriormente, tornam-se juízes das almas dos falecidos e senhores do mundo dos mortos. Por fim, mistérios são formados em torno deles, nos quais os fiéis buscam simbolicamente compartilhar sua morte e ressurreição para alcançar a vida eterna. Adicionalmente, ambos são associados ao pão e ao vinho em rituais de comunhão. Este último aspecto merece atenção especial. Nos mistérios de Osíris, celebrados anualmente em Abidos e outros centros religiosos, os participantes comiam pão de cevada, simbolizando Osíris como deus da fertilidade, e bebiam vinho tinto, representando o sangue de Osíris. Esses ritos de comunhão tinham um objetivo claro: unir os fiéis à divindade ressuscitada. A impressionante semelhança com a Eucaristia cristã não passou despercebida nem mesmo pelos primeiros apologistas cristãos, que a explicavam como artimanhas de demônios que teriam imitado antecipadamente os verdadeiros rituais cristãos, o que, ironicamente, confirma a origem mais antiga da prática egípcia. A própria ideia de ressurreição corporal, pedra angular do cristianismo primitivo, era relativamente estranha ao pensamento judaico tradicional da época, com exceção dos fariseus, mas harmonizava-se perfeitamente com a concepção egípcia de continuidade da existência após a morte. A paixão egípcia pela preservação do corpo através da mumificação refletia a crença de que o corpo físico de alguma forma estaria envolvido na vida após a morte, o que está mais próximo da teologia cristã da ressurreição do que do conceito grego de imortalidade da alma. A iconografia de Osíris como juiz dos mortos, sentado em um trono com um cajado e um flagelo, símbolos de poder, serviu de modelo visual para as primeiras representações cristãs de Jesus como juiz divino. Em ambas as tradições, o coração ou a consciência do falecido é pesado ou avaliado para determinar seu destino eterno. Esta é outra semelhança concreta que vai além da mera coincidência. Mesmo o título Filho do Homem, frequentemente usado por Jesus nos Evangelhos, tem um paralelo intrigante no epíteto egípcio Filho de Nut, aplicado a Osíris. Nut é a deusa do céu, mãe de Osíris. Ambos os títulos enfatizam a conexão entre divindade e humanidade, um tema central para ambas as figuras. O contexto histórico e geográfico do cristianismo primitivo torna essa conexão ainda mais convincente.
O Egito desempenhou um papel fundamental no estabelecimento do cristianismo nascente. De acordo com a narrativa bíblica, a Sagrada Família fugiu para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Alexandria tornou-se um dos maiores centros intelectuais cristãos, onde surgiram teólogos influentes como Clemente e Orígenes. O monaquismo cristão, que teve uma profunda influência na espiritualidade cristã posterior, nasceu no deserto egípcio. Foi neste ambiente egípcio que muitas das concepções teológicas cristãs fundamentais foram formadas. A Escola Catequética de Alexandria, fundada no final do século XII, desempenhou um papel importante na formulação de doutrinas como a Trindade e a divindade de Cristo. Esses desenvolvimentos teológicos ocorreram em um ambiente intelectual onde as tradições de Osíris não eram apenas abstrações distantes, mas práticas religiosas vivas e amplamente difundidas. Os padres da Igreja estavam cientes dessas interconexões. Justino Mártir, Tertuliano, Clemente de Alexandria e outros apologistas cristãos primitivos dedicaram atenção significativa em suas obras para explicar as semelhanças entre Osíris e Cristo, não as negando, mas as reinterpretando dentro do sistema teológico cristão. A estratégia comum era afirmar que as religiões pagãs continham sementes da palavra, semina verbi, ou eram presságios imperfeitos da verdade cristã. Tal abordagem permitia a inclusão seletiva de elementos do osirianismo, ao mesmo tempo em que enfatizava a superioridade da revelação cristã. Notavelmente, os evangelhos gnósticos e outros textos cristãos apócrifos demonstram essas conexões de forma mais explícita. Por exemplo, no Evangelho de Filipe, há passagens que descrevem rituais cristãos em termos que ecoam diretamente os ritos osirianos. Não é por acaso que esses textos, que mantinham conexões mais óbvias com as tradições africanas, foram sistematicamente excluídos do cânon pelos concílios eclesiásticos, onde predominavam as visões romanas e bizantinas. Achados arqueológicos também confirmam essa ligação. Em vários monumentos do Egito romano e bizantino, arqueólogos descobriram objetos híbridos que combinam simbolismo cristão e osiriano. Cruzes Ankh, amuletos com imagens de Cristo e Osíris, e inscrições funerárias que misturam a terminologia de ambas as tradições. Esses artefatos testemunham um processo natural de transição religiosa e sincretismo que os apologistas posteriormente tentaram apagar. O historiador e filósofo Plutarco, que viveu no século I d.C., descreveu detalhadamente o mito e o culto de Osíris em sua obra sobre Ísis e Osíris. Seu relato detalhado, criado durante o período de formação do cristianismo, mostra quão significativa e desenvolvida era a tradição osiriana no mundo mediterrâneo, contemporânea dos primeiros cristãos. Nenhum observador intelectual da época poderia deixar de notar as semelhanças óbvias entre as narrativas emergentes sobre Jesus e as narrativas já estabelecidas sobre Osíris. O reconhecimento dessa conexão entre Osíris e o conceito cristão de ressurreição não diminui a fé cristã, mas a enriquece, colocando-a em seu verdadeiro contexto histórico e cultural. O cristianismo não surgiu isoladamente, mas como parte de um desenvolvimento espiritual contínuo da humanidade, onde a África, especialmente o Egito, desempenhou um papel fundamental e formativo. A hierarquia espiritual africana, em particular o sistema Orisha na tradição Yorubá, demonstra paralelos estruturais e funcionais surpreendentes com a angelologia judaico-cristã. Essa conexão, raramente explorada em estudos teológicos tradicionais, mostra como os conceitos espirituais africanos foram incorporados, muitas vezes de forma velada, nas tradições abraâmicas em formação. Na cosmologia Yorubá, os orixás são entidades divinas que atuam como intermediários entre o Ser Supremo, Olodumare, e a humanidade. Cada orixá possui uma esfera específica na natureza e na experiência humana, manifestando aspectos concretos da divindade suprema, mantendo sua individualidade. A estrutura hierárquica do mundo espiritual na religião Yorubá lembra surpreendentemente as concepções judaicas tardias e cristãs primitivas sobre os anjos. Essas criaturas celestiais atuam como mensageiros e guias da vontade de Deus, cada uma dotada de funções e qualidades únicas.
O termo anjo, enraizado na palavra grega angelos, que literalmente significa mensageiro, reflete perfeitamente o papel dos orixás como intermediários entre os mundos divino e humano. É importante notar que em nenhum desses sistemas essas entidades são veneradas como divindades supremas. Em vez disso, são reverenciadas como manifestações ou servos do poder divino supremo. A distinção entre adoração, latreia, e veneração, douleia, cuidadosamente elaborada pelos teólogos cristãos para justificar práticas como a invocação de santos e anjos, encontra uma correspondência impressionante na relação entre os seguidores Yorubá e os orixás. A comparação entre orixás e anjos individuais revela paralelos surpreendentes. Xangô, orixá do trovão e da justiça, possui atributos praticamente idênticos aos do arcanjo Miguel, frequentemente retratado com uma espada flamejante, simbolizando a justiça divina. Iemanjá, associada à água e à maternidade, reflete-se no anjo Gabriel, que na tradição cabalística também está ligado à água e às vezes a é representada em forma feminina. Oxóssi, o caçador divino, compartilha características com o arcanjo Rafael, curador e protetor. Essas correspondências não são superficiais. Elas refletem arquétipos espirituais comuns que permeiam diversas tradições. Tanto os orixás quanto os anjos são invocados para proteção, orientação e intercessão. Acredita-se que, em ambas as tradições, essas entidades podem aparecer às pessoas em momentos cruciais, trazendo mensagens divinas ou intervindo em situações perigosas. A prática da incorporação ou transe central na veneração dos orixás encontra um reflexo peculiar nas narrativas bíblicas e extrabíblicas sobre possessão angélica, onde mensageiros divinos temporariamente se apoderam de pessoas para transmitir mensagens divinas. Fenômenos semelhantes são descritos em textos como o livro de Daniel, o livro de Enoque e vários apocalipses judaicos. A atribuição de cores específicas, elementos naturais, dias da semana e traços de caráter aos orixás e anjos revela outro nível de analogia estrutural. A prática de associar anjos a dias da semana específicos, comum na tradição cabalística judaica e posteriormente na magia ritual cristã medieval, ecoa diretamente a associação de dias da semana com os orixás na tradição Yorubá. Objetos rituais, vestes e símbolos associados aos orixás encontram paralelos impressionantes na iconografia angélica. As asas, tradicionalmente atribuídas aos anjos na arte cristã, simbolizam seu papel de mensageiros celestiais, de forma análoga à função dos pássaros mensageiros associados a diversos orixás. A representação de anjos com espadas, cálices, trombetas e outros objetos simbólicos corresponde à ligação de ferramentas específicas com cada orixá. As práticas de sacrifícios e invocações aos orixás, frequentemente condenadas pelos missionários cristãos como idolatria, têm paralelos diretos nas práticas de oração angélica encontradas nas tradições cristãs orientais, cabalísticas e esotéricas. A queima de incenso, o acendimento de velas, a recitação de orações específicas e o uso de amuletos consagrados são elementos comuns a ambas as tradições. O próprio conceito de anjo da guarda pessoal, central na piedade católica popular, corresponde quase exatamente à concepção Yorubá de um orixá pessoal ou dono da cabeça. Ori. Em ambos os casos, acredita-se que cada indivíduo possui uma conexão especial com uma entidade espiritual específica que o protege e o guia ao longo da vida. Teólogos como Pseudo-Dionísio Areopagita, já no século V, desenvolveram uma classificação de anjos em hierarquias e coros, que lembra surpreendentemente a estrutura dos orixás. Os orixás, assim como os anjos, são agrupados por esferas de influência, como água, fogo, ar e terra. Os anjos, por sua vez, são subdivididos em serafins, querubins, tronos e outras categorias, o que reflete a diversidade de aspectos e funções do divino. As conexões históricas entre esses sistemas podem ser rastreadas através das rotas comerciais e intercâmbios culturais que ligavam a África Ocidental e o Mediterrâneo Oriental desde os tempos antigos. Achados arqueológicos confirmam os contatos contínuos entre essas regiões, contribuindo para o intercâmbio não apenas de bens, mas também de ideias religiosas e filosóficas.
A presença de africanos em grandes cidades do Império Romano, como Alexandria, Antioquia e Roma, onde a angelologia cristã se desenvolvia ativamente, fornece uma prova concreta dessa influência. Os oráculos sibilinos, textos judaico-helenísticos criados entre o século IX e o século IV d.C., contêm menções a conceitos religiosos africanos, descrevendo entidades espirituais que combinam características de anjos judaicos e divindades africanas. Esses textos, amplamente difundidos no Mediterrâneo durante o período de formação do cristianismo, demonstram a penetração de ideias religiosas africanas no pensamento judaico-helenístico, que subsequentemente influenciou a teologia cristã. O Livro de Enoque, um texto pseudo-epigráfico judaico que exerceu influência significativa no cristianismo primitivo, contém descrições detalhadas de anjos, suas funções e hierarquias, revelando semelhanças com os sistemas africanos de entidades espirituais. A descoberta de cópias deste texto entre os manuscritos do Mar Morto ressalta sua importância nas comunidades judaicas próximas ao período do surgimento do cristianismo. A demonização dos orixás na era colonial representa uma página trágica da história. Entidades espirituais africanas, originalmente semelhantes aos anjos em estrutura e funções, foram deliberadamente reclassificadas como demónios para justificar a supressão das religiões africanas. Essa estratégia teológica não apenas distorceu a compreensão das tradições espirituais africanas, mas também obscureceu as conexões históricas entre elas e as religiões abraâmicas. Os próprios textos bíblicos contêm ecos dessas conexões africanas. A descrição dos querubins no livro de Ezequiel, com suas múltiplas faces e asas, lembra as representações de entidades espirituais compostas, comuns em várias tradições africanas. A visão de Isaías dos serafins de 6 asas, clamando Santo, 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 ecoa as práticas rituais de invocação repetitiva, características das tradições africanas, incluindo a Yorubá. O reconhecimento da conexão entre os orixás e os anjos não apenas contribui para uma compreensão mais precisa das tradições abraâmicas, mas também abre oportunidades para um diálogo interreligioso construtivo. Em vez de considerar as tradições africanas como algo estranho ou primitivo, é importante reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento de conceitos espirituais que hoje são considerados centrais para as principais religiões mundiais. Este texto questiona as concepções estabelecidas sobre a origem das religiões, propondo uma nova perspectiva sobre a ligação entre as crenças africanas e a tradição judaico-cristã. Em particular, o autor questiona os estereótipos coloniais que apresentavam as religiões africanas como algo demoníaco e primitivo. A análise comparativa mostra que os rituais de culto aos orixás, espíritos na religião Yorubá, têm muito em comum com a veneração de santos no catolicismo e na ortodoxia. A diferença, segundo o autor, reside não nos fundamentos teológicos, mas no contexto cultural e nas particularidades históricas. Uma atenção especial é dedicada ao conceito de Olodumare, a divindade suprema nas crenças Yorubá. O autor sugere que a ideia de um Deus único, dividido em múltiplas manifestações, pode ter sido emprestada e transformada em textos bíblicos. Essa abordagem questiona a visão geralmente aceita do desenvolvimento exclusivo e independente do monoteísmo judaico-cristão, sugerindo a influência das tradições religiosas africanas. Na cosmologia Yorubá, Olodumare se apresenta como o criador e guardião do universo, conferindo aos orixás poderes específicos. Essa estrutura, segundo o autor, reflete-se nos primeiros textos bíblicos. Uma análise cuidadosa permite ver como os atributos de Olodumare poderiam ter sido distribuídos entre vários nomes e manifestações divinas na Bíblia. A diversidade de nomes de Deus nos textos antigos, El, Elohim, Yahvé, Adonai, El Shaddai, Elyon, pode indicar uma fragmentação semelhante à multiplicidade de títulos e manifestações de Olodumare. As diferentes tradições identificadas pelos biblistas no Pentateuco, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, enfatizam distintos aspectos da divindade, o que também pode ser um reflexo do conceito africano de um ser supremo que se manifesta em diferentes formas.
Um exemplo é a imagem contraditória de Yahvé em várias passagens bíblicas. Ora justo e misericordioso, ora cruel e vingativo. Essas contradições, que por séculos ocuparam teólogos, ganham sentido no contexto do conceito Yorubá, onde o Ser Supremo se manifesta através de diversos orixás, cada um possuindo suas próprias qualidades. A associação de Yahvé com fenômenos naturais, como trovão e relâmpago, também encontra paralelos na religião Yorubá. Xangô, orixá do trovão e da justiça, possui atributos semelhantes às manifestações de Yahvé no Monte Sinai e na disputa com os profetas de Baal. Oyá, orixá dos ventos e tempestades, ecoa as descrições de Yahvé cavalgando nas asas do vento. Os anjos do Senhor, frequentemente atuando como manifestações da própria divindade, são semelhantes aos orixás que representam manifestações específicas do poder de Olodumare. A ambiguidade sobre se essas figuras são o próprio Yahvé ou entidades separadas reflete o conceito Yorubá da manifestação da divindade suprema através de formas mais acessíveis. PTBR. A evolução do judaísmo de suas raízes enoteístas, que reconheciam a existência de múltiplos deuses, mas com a supremacia de Te, para um monoteísmo estrito, reflete-se na concepção Yorubá de Olodumare. Este Deus Supremo se eleva acima dos orixás, englobando-os em si mesmo. O episódio bíblico do livro de Êxodo, onde Yahvé se revela a Moisés como Eu sou o que sou, revela a natureza absoluta e autossuficiente de Deus. Essa concepção encontra uma semelhança notável com o entendimento Yorubá de Olodumare como um ser absoluto que não necessita de adoração. Ao contrário dos orixás, o termo Elohim, do livro de Gênesis, gramaticalmente plural, mas entendido como singular, ressoa com a ideia Yorubá de unidade subjacente à multiplicidade de manifestações divinas. A frase façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26, aponta para uma pluralidade na unidade que encontra um profundo eco na cosmovisão africana. O Conselho dos Deuses, presente no Salmo 82, Deus se levanta na Assembleia Divina, no meio dos deuses pronuncia o seu juízo. E, em 1 Reis 22:19, 23, onde Yahvé consulta um exército celestial, lembra uma estrutura onde Olodumare governa diversas forças divinas representadas pelos orixás. Muitos salmos, como o Salmo 86:8, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e o Salmo 95:3, pois o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Preservam ecos de crenças pluralistas. Essas afirmações, frequentemente interpretadas como recursos retóricos, ganham sentido no contexto Yorubá, onde o Ser Supremo transcende, mas não nega a existência de outras forças divinas. A incorporação de divindades locais como El na imagem de Yahvé é análoga à forma como Olodumare inclui e transcende manifestações divinas específicas. O mandamento Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:2, Taxas. Estabelece uma hierarquia semelhante àquela em que Olodumare se posiciona acima de todos os orixás. As histórias do Antigo Testamento sobre os patriarcas que erigiam altares em locais associados a revelações divinas, como Betel e Peniel, encontram paralelos na prática Yorubá de criar santuários para manifestações específicas do divino. Em ambos os casos, reconhece-se que a divindade suprema pode ser encontrada ou sentida mais intensamente em certos lugares ou através de certas manifestações. A concepção do nome divino no judaísmo primitivo, onde o nome Hashem representa uma essência acessível da divindade transcendente, tem um paralelo estrutural direto na concepção Yorubá de como Olodumare, sendo fundamentalmente transcendente, torna-se acessível através das manifestações específicas dos orixás. A interconexão entre a concepção dos orixás na religião Yorubá e as representações bíblicas do divino representa uma fascinante área de estudo.
Evidências históricas apontam para a existência de extensas ligações comerciais e culturais entre o antigo Oriente Médio e a África Ocidental. Estudiosos como Sheikh Anta Diop e Théophile Bassuyi demonstraram em seus trabalhos como as ideias religiosas se espalharam por essas rotas, influenciando mutuamente as tradições de diversas regiões. Nas tradições religiosas, é comum o fenómeno da convergência divina, onde atributos de várias divindades são gradualmente transferidos para uma divindade suprema. No antigo Israel, esse processo incluiu a gradual adoção por Yahvé de características e funções anteriormente associadas a divindades como El, Baal e Azerá. Curiosamente, uma estrutura análoga é observada na concepção Iorubá, onde Olodumare abrange todas as manifestações divinas representadas pelos orixás. Os textos de Ugarit, descobertos em Ras Shamra, fornecem confirmações linguísticas e mitológicas dessa conexão. O panteão cananeu, apresentado nesses textos, com a divindade suprema El governando divindades subordinadas como Baal, Anat e Yam, demonstra uma estrutura surpreendentemente semelhante à concepção Iorubá de Olodumare e dos orixás. Assim, a evolução do monoteísmo israelita pode ser vista como uma transformação dessa estrutura fundamental, e não como uma ruptura completa com ela. O reconhecimento dessa conexão entre o panteão Iorubá e as concepções bíblicas do divino não diminui a singularidade de nenhuma das tradições, mas sim enfatiza como diferentes culturas desenvolveram estruturas conceituais semelhantes para compreender e interagir com o divino, frequentemente sob a influência de complexas redes de intercâmbio cultural. Essa perspectiva também desafia noções coloniais e eurocêntricas que retrataram as religiões africanas como primitivas ou politeístas, contrastando-as com o supostamente mais desenvolvido monoteísmo do Oriente Médio. Uma análise objetiva da concepção de divindade iorubá revela uma complexidade teológica que não é inferior e, em alguns aspectos, até supera as tradições abraâmicas. Os Salmos, uma venerável coleção de textos poéticos e litúrgicos na tradição judaico-cristã, contém significados e referências profundas que vão além das interpretações comuns. Um exame atento revela que muitos desses textos preservam códigos, padrões e invocações enraizados nas tradições espirituais africanas. Infelizmente, esse fato foi sistematicamente silenciado ao longo dos séculos pela interpretação eurocêntrica. A estrutura poética dos Salmos, com seu paralelismo, repetições rítmicas e uso de metáforas naturais, tem uma semelhança notável com as formas poéticas rituais africanas, especialmente aquelas associadas às invocações de entidades espirituais. Essa semelhança não é acidental, mas reflete a origem africana de muitas dessas composições e sua função original como textos rituais. O fenômeno do paralelismo semântico, onde um conceito é introduzido e depois parafraseado em termos ligeiramente diferentes, é uma característica distintiva tanto dos salmos quanto das invocações rituais africanas tradicionais. Por exemplo, a estrutura do Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ecoa as invocações iorubás aos orixás, que frequentemente utilizam o mesmo padrão de afirmação complementar e expansiva. Nos círculos académicos crescem as hipóteses sobre as possíveis raízes africanas do livro dos Salmos, baseadas na análise comparativa de elementos linguísticos, rituais e musicais. Muitos salmos começam com invocações cujas características linguísticas revelam uma semelhança surpreendente com os apelos rituais africanos a entidades espirituais específicas. O famoso início do Salmo 23, onde o Senhor é apresentado como pastor, utiliza uma metáfora agrária e uma estrutura de frase que encontram correspondências diretas nas invocações aos orixás, como Oxóssi, tradicionalmente associado à caça e à proteção. O uso generalizado da água como símbolo nos salmos, seja em águas tranquilas, rios de água viva ou profundezas do mar, ecoa o papel central da água nas invocações a divindades aquáticas africanas, como Iemanjá, Oxum e Olokun.
O Salmo 42, com sua vívida imagem do servo que anseia por água, utiliza uma simbologia aquática que é instantaneamente reconhecível para aqueles que praticam as tradições espirituais africanas como um chamado a entidades ligadas ao elemento água. A análise linguística revela que alguns termos hebraicos nos Salmos, geralmente traduzidos em sentido geral, têm análogos específicos em línguas africanas antigas, onde designam entidades espirituais definidas. Por exemplo, o uso das palavras El ou Elohim em alguns contextos parece corresponder diretamente às invocações de divindades africanas associadas ao trovão, fertilidade ou sabedoria. O famoso Selah, que ocorre 71 vezes no livro dos Salmos, um termo cujo significado exato permanece um mistério para os biblistas, possui paralelos fonéticos e funcionais com termos rituais usados em tradições africanas para indicar momentos de transição em recitativos cerimoniais. Em ambos os contextos, esses termos parecem indicar momentos de pausa, reflexão ou mudança de tom ritual. Os salmos imprecatórios, como os Salmos 35, 69 e 109, que invocam o juízo divino sobre os inimigos, utilizam fórmulas e estruturas surpreendentemente semelhantes aos encantamentos de proteção africanos. A prática de listar ameaças específicas e invocar a proteção divina contra elas corresponde aos padrões rituais encontrados nas tradições africanas de defesa espiritual. O importante papel do tambor e de outros instrumentos de percussão mencionados nos Salmos, como no Salmo 150, louvai-o com tamborins e danças, reflete diretamente as práticas africanas, onde os instrumentos de percussão são cruciais para estabelecer conexão com entidades espirituais. A indicação de louvar com tambores não é apenas um elemento estético, mas um ritual fundamental. É sabido que certos padrões rítmicos promovem estados alterados de consciência e comunicação espiritual nas tradições africanas. Os Salmos de Ascensão, Salmos 120 e 134, tradicionalmente associados às peregrinações ao templo em Jerusalém, contém padrões repetitivos e progressivos que ecoam os cânticos processionais africanos, utilizados em peregrinações a locais sagrados e ritos de iniciação. Essas composições não apenas compartilham uma estrutura formal comum, mas também desempenham uma função ritual como marcadores de transição espiritual. O papel central do conceito de caminho nos Salmos, como no Salmo 23, ele me guia pelas veredas da justiça, ou no Salmo 1, o caminho dos ímpios, tem paralelos diretos com a importância dos caminhos nas tradições espirituais africanas, onde vários orixás e entidades espirituais estão associados a caminhos ou estradas específicas. Em ambas as tradições, esses caminhos são literais e metafóricos, representando jornadas espirituais e destinos. A análise numerológica revela outra faceta dos códigos africanos embutidos nos Salmos. Alguns deles são construídos em torno de números que possuem significado especial nas culturas africanas. Por exemplo, o número 7, que na tradição Yorubá frequentemente simboliza completude, serve como princípio organizador em vários salmos. O número 16, associado a Ifá, o sistema oracular Yorubá, influencia a estrutura de alguns salmos, em particular o Salmo 16. As descrições de sonhos, visões e experiências estáticas nos salmos, como no Salmo 89, utilizam linguagem e imagens que encontram paralelos diretos em narrativas africanas de contato com o mundo espiritual. A prática de registrar e interpretar visões divinas como guia para a comunidade é uma característica comum de ambas as tradições. A concepção de nações nos Salmos, frequentemente compreendida exclusivamente em um contexto político, possui um aspecto espiritual que reflete o entendimento africano de diversas entidades espirituais associadas a linhagens e divindades específicas. Quando o salmista convoca todas as nações para o louvor, essa linguagem ecoa os apelos rituais africanos que reconhecem a diversidade das linhagens espirituais. Os salmos alfabéticos, como o Salmo 119, que seguem a sequência do alfabeto hebraico, refletem uma prática encontrada em tradições esotéricas africanas, onde sequências simbólicas completas são recitadas para alcançar a plenitude da experiência espiritual. Esse método de integridade simbólica é fundamental em vários sistemas rituais africanos.
As frequentes menções a inimigos nos Salmos, geralmente interpretadas em um contexto pessoal ou político, têm uma dimensão espiritual que reflete o entendimento africano de forças opostas no mundo espiritual. Em ambas as tradições, essas forças são reconhecidas como parte do equilíbrio cósmico e não apenas como o mal absoluto. Confirmações dessas conexões podem ser encontradas em manuscritos e comentários antigos, especialmente aqueles provenientes de regiões como o Egito, Etiópia e Norte da África, onde as tradições interpretativas preservaram aspectos dessas exegeses esotéricas. A tradição interpretativa da Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo, sustenta uma compreensão dos Salmos que é notavelmente mais consistente com as cosmologias africanas tradicionais. O uso ritual dos salmos em tradições africanas e da diáspora, como no rastafarianismo, nas igrejas cristãs etíopes e coptas, e mesmo em formas sincréticas em religiões como a Umbanda, frequentemente preserva entendimentos esotéricos desses textos que foram perdidos nas interpretações ocidentais predominantes. Essas comunidades mantiveram a memória do uso original desses textos como poderosas ferramentas espirituais para invocação e proteção. O reconhecimento desses códigos africanos nos Salmos não diminui seu valor espiritual. Pelo contrário, ele restaura uma compreensão mais profunda e multifacetada desses textos como parte de uma herança espiritual global, na qual a África desempenhou um papel central e formativo. Ao descolonizar nossa leitura dos Salmos, recuperamos camadas de significado que foram intencionalmente ocultadas por interpretações eurocêntricas que serviram a propósitos imperialistas e coloniais. A enigmática Arca da Aliança, objeto de profunda veneração nas narrativas bíblicas, é tradicionalmente apresentada como uma criação única dos israelitas, feita por ordem divina transmitida a Moisés. No entanto, pesquisas históricas, achados arqueológicos e análises comparativas revelam um quadro mais complexo e fascinante. A Arca da Aliança tem raízes profundas na cultura egípcia e representa uma adaptação de práticas espirituais africanas que foram posteriormente reinterpretadas no contexto da narrativa religiosa israelita. As descrições detalhadas da Arca no livro de Êxodo narram uma caixa retangular de madeira de acácia, coberta de ouro com 2 querubins de ouro no topo, formando a tampa ou o propiciatório. A comparação dessa descrição com artefatos egípcios preservados revela uma semelhança surpreendente com os relicários egípcios portáteis, utilizados em procissões religiosas, especialmente no culto de Osíris. As barcas sagradas de Osíris, retratadas em inúmeras obras de arte e achados arqueológicos, eram estruturas portáteis nas quais imagens divinas e relíquias eram transportadas durante as cerimônias religiosas. Esses objetos sagrados eram carregados por sacerdotes usando varas passadas por anéis fixados nas laterais, o que corresponde inteiramente à descrição bíblica da arca. É importante notar que a prática de transportar objetos sagrados em procissões era um elemento central da religião egípcia muito antes da suposta era de Moisés. Os querubins de ouro que adornavam a tampa da arca, frequentemente representados como seres angelicais na iconografia posterior, têm análogos diretos em pares de figuras aladas que guardavam os relicários egípcios. Em particular, as imagens da deusa Maat, frequentemente representada com asas estendidas, protegendo objetos sagrados, servem como um protótipo visual quase idêntico à tampa descrita no livro de Êxodo. O conteúdo da arca, especialmente as tábuas da aliança, também aponta para conexões significativas com a cultura egípcia. A prática de armazenar textos sagrados em recipientes especiais era difundida no Antigo Egito, onde papiros contendo fórmulas mágicas e ditos divinos eram guardados em baús cerimoniais. A própria ideia de palavras divinas gravadas em material durável tem um precedente direto na tradição egípcia de textos sagrados esculpidos em pedra. A ligação da arca com um poder sobrenatural, capaz de trazer bênçãos ou maldições, como visto nas narrativas das pragas que afligiram os filisteus, ecoa as concepções egípcias de relíquias divinas como condutoras de energia espiritual que poderiam beneficiar os piedosos ou prejudicar os ímpios. Essa compreensão da tecnologia sagrada como portadora de poder divino é característica das tradições espirituais africanas.
O ritual anual de Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava na presença da arca uma vez por ano, tem paralelos diretos em rituais egípcios, onde apenas os sumos sacerdotes tinham acesso aos santuários mais íntimos em dias específicos. A noção de um objeto sagrado que é ao mesmo tempo atraente e espiritualmente perigoso é característica das concepções africanas de poder divino. A Arca da Aliança Bíblica, objeto de grande reverência e poder místico, não se apresenta como uma criação única da cultura israelita, mas como resultado de um complexo processo de intercâmbio e adaptação cultural, enraizado nas antigas práticas espirituais egípcias. O período pós-Êxodo, quando, segundo a Bíblia, a Arca foi criada, oferece um cenário histórico ideal para tal transferência cultural. A narrativa bíblica relata que os israelitas não deixaram o Egito de mãos vazias, mas trouxeram consigo tesouros egípcios, bem como pessoas versadas nas artes e ofícios egípcios. Êxodo 12, 35-36. Os mestres Bezalel e Oliabe, encarregados da criação da arca, são descritos como possuindo habilidades que se encaixam notavelmente com as dos sacerdotes artesãos egípcios, o que fortalece ainda mais a conexão entre as duas culturas. Achados arqueológicos também confirmam essa ligação. Imagens da arca, encontradas em antigas sinagogas, em particular os mosaicos da sinagoga de Dura Europos, datados do século III d.C., demonstram uma semelhança impressionante com os relicários egípcios. Essas imagens, sendo mais próximas no tempo às tradições originais do que as interpretações medievais ou modernas, preservam elementos visuais que apontam distintamente para uma origem egípcia. A portabilidade da arca, adaptada ao estilo de vida nômade dos israelitas, representa uma adaptação inteligente das tecnologias espirituais egípcias às necessidades de um povo em constante movimento. Esse processo de adaptação cultural, e não a criação de algo inteiramente novo, corresponde aos padrões históricos de desenvolvimento religioso, onde elementos de tradições estabelecidas são reinterpretados e ajustados a novas condições. A nuvem divina, ou Shekinah, que conforme os textos bíblicos pairava sobre a arca, encontra paralelos em representações egípcias de divindades pairando na forma de falcões ou abutres sobre relicários sagrados. Esse simbolismo visual da presença divina, manifestando-se sobre um objeto consagrado, é uma característica da espiritualidade egípcia e africana. O poder da arca de abrir caminhos, como na travessia do Jordão, ou de superar obstáculos, como no caso das muralhas de Jericó, ecoa as funções atribuídas às relíquias osirianas nas procissões egípcias. Acredita-se que o poder divino contido nesses objetos sagrados era capaz de superar barreiras físicas e espirituais. A conexão da arca com a água, evidente na narrativa da travessia do Rio Jordão e em sua presença no Templo de Salomão, ao lado do Mar de Bronze, reflete a simbologia aquática do culto de Osíris, especialmente sua ligação com o Nilo e o ciclo anual de inundações e renovação. Em ambas as tradições, a água atua como símbolo de purificação e renascimento espiritual. Os rituais de purificação associados à arca, quando aqueles que a tocavam indevidamente eram punidos, como no caso de Uzá, têm paralelos diretos nos protocolos egípcios de manuseio de objetos sagrados. A pureza ritual era exigida rigorosamente, e as violações acarretavam sérias consequências. Essa compreensão do divino como simultaneamente atraente e perigoso, exigindo uma mediação ritual adequada, é uma característica das tradições espirituais africanas. A tradição etíope, registrada na obra Urirmot ku Otedit, o Amnado Shariatonatin Kondimukutishuita Shokutit Nititi Paratorlasikoardute, Amdabuasteku Watatokotitsitsuha Anesduisuti50 oferece uma perspectiva interessante sobre a origem africana da arca. Segundo essa tradição, a arca está atualmente na Etiópia, para onde foi levada pelo filho de Salomão e da rainha de Sabá. Embora os estudiosos ocidentais frequentemente desconsiderem essa tradição como lendária, ela preserva a memória de uma conexão africana da arca e seu possível retorno ao continente africano. A concepção da Arca da Aliança como um objeto sagrado, inseparavelmente ligado à fé judaica,
está sendo reavaliada à luz de dados históricos e linguísticos que apontam para suas raízes africanas. Essa perspectiva questiona as noções estabelecidas sobre a origem de artefatos bíblicos, sugerindo que sejam vistos como resultado de intercâmbio cultural e adaptação. Pesquisas linguísticas corroboram a hipótese da conexão da arca com a África. A palavra hebraica que designa a arca, encontra seus análogos em antigas línguas afro-asiáticas, onde era usada para se referir a depósitos sagrados. Esses paralelos linguísticos indicam que o conceito da arca pode ter se originado em antigas tradições do norte da África. O misterioso desaparecimento da arca dos textos bíblicos após sua instalação no Templo de Salomão gerou inúmeras teorias arqueológicas. As tradições afirmam que a arca foi escondida antes da destruição do templo ou transferida para um local mais seguro, como Egito ou Etiópia. Embora essas histórias sejam frequentemente vistas como lendas, elas preservam a memória da conexão do objeto sagrado com a África e a possibilidade de seu retorno ao continente que, talvez, inspirou sua criação. O interesse duradouro pela arca, refletido em obras como Quote, 1958, On Deidad, ressalta sua importância na cultura popular. Paradoxalmente, nessas interpretações populares, a arca surge como algo estranho e misterioso para o herói ocidental, confirmando, sem querer, a verdade sobre sua origem africana, que é tradicionalmente silenciada nos textos religiosos. Reconhecer as raízes egípcias da Arca da Aliança não diminui seu valor espiritual. Pelo contrário, permite que este objeto sagrado seja visto em seu contexto histórico e cultural, reconhecendo a contribuição das práticas espirituais africanas para a formação de tradições que posteriormente se tornaram fundamentais para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tal abordagem também desafia visões eurocêntricas que apresentam as tradições africanas como primitivas. A arca, ao contrário das noções de um monoteísmo único de Israel, é um exemplo de continuidade e adaptação religiosa, demonstrando como as ideias espirituais cruzam fronteiras culturais e se transformam dependendo do contexto. As profecias bíblicas, consideradas um elemento-chave nas escrituras judaico-cristãs, contêm elementos significativos que remontam às tradições proféticas africanas. Essas influências foram deliberadamente eliminadas, ocultadas ou reinterpretadas durante os primeiros concílios cristãos e as subsequentes interpretações eurocêntricas, criando uma falsa impressão de ausência de conexão entre tradições espirituais que, historicamente, estavam intimamente entrelaçadas. Profetas bíblicos como Isaías, Jeremias e Ezequiel são tradicionalmente retratados como indivíduos únicos que receberam revelação divina diretamente de Yahvé, sem análogos em culturas vizinhas. No entanto, uma análise comparativa revela que o próprio fenômeno da profecia institucionalizada, onde personalidades reconhecidas entravam em estados alterados de consciência para receber e transmitir mensagens divinas, possui paralelos diretos nas tradições oraculares africanas, especialmente no Egito e na Núbia. Sonhos e visões proféticas, que ocupam um lugar central nas profecias bíblicas, desempenharam um papel crucial nas práticas oraculares egípcias e nas crenças núbias muito antes do surgimento dos profetas hebreus. Templos como o Serapeu, em Alexandria, e o Templo de Amon, em Siwa, cultivavam meticulosamente as tradições de incubação de sonhos e interpretação de visões, demonstrando uma notável semelhança estrutural com as experiências visionárias descritas por profetas como Ezequiel e Daniel. A própria ideia da Mon-Quot, Romante 104 Davar Yahvé, que desce sobre o profeta, possui análogos diretos nas descrições egípcias do processo oracular, onde a divindade transmite suas mensagens através de mediadores humanos em estados alterados de consciência. A experiência fenomenológica comum a ambas as tradições, a sensação de possessão ou de ser preenchido pela presença divina que transmite mensagens, revela uma identidade praticamente completa. As manifestações físicas da experiência profética, incluindo tremores, glossolalia, falar em línguas, comportamento estático e sensações físicas intensas,
encontram paralelos claros nas descrições das práticas oraculares africanas. O fenómeno da Nequot Miesnaga, registrado em textos como 1 Samuel, assemelha-se surpreendentemente às descrições de possessão ritualística comuns nas tradições africanas. A linguagem profética, com seu estilo característico, estruturas repetitivas e uso de fórmulas como Siid Koshquot, Mat 68 Shonesen, revela paralelos formais em proclamações egípcias preservadas em papiros e inscrições de templos. Essas semelhanças estilísticas não são acidentais, mas refletem técnicas retóricas comuns usadas para transmitir autoridade e poder divinos. Temas centrais da profecia bíblica, como a interconexão entre justiça social e ordem cósmica, ou a dependência do destino nacional do comportamento moral, encontram precedentes diretos no conceito egípcio de Ma'at, que de forma análoga ligava justiça, verdade e ordem cósmica. A ideia de que a injustiça social ou moral acarreta consequências cósmicas e históricas é uma concepção fundamentalmente africana, profundamente enraizada na visão profética hebraica. A conhecida fórmula profética de juízo seguido de restauração, onde acusações de corrupção e previsões de destruição são acompanhadas por promessas de redenção final, possui um claro paralelo estrutural em textos egípcios, como as profecias de Neferti, que seguem o mesmo esquema narrativo. Essa estrutura retórica particular, característica de muitos oráculos proféticos bíblicos, tem raízes comprovadas na tradição literária egípcia. A iconografia profética, exemplificada pelo ramo de amendoeira de Jeremias ou pela carruagem de fogo de Elias, emprega um simbolismo visual que encontra paralelos concretos na tradição egípcia, onde objetos naturais e fenômenos celestes eram interpretados como portadores de significado divino. A própria ideia de sinais naturais como forma de comunicação divina é uma característica distintiva das tradições divinatórias africanas. A influência das tradições espirituais africanas na formação do movimento profético em Israel é um fato inegável, confirmado por inúmeros paralelos históricos e textuais. As profecias contra nações estrangeiras, tão características dos livros de Isaías e Ezequiel, encontram suas origens em antigos textos de maldições egípcias, onde inimigos do Estado eram amaldiçoados ritualisticamente usando fórmulas mágicas específicas. A prática de proferir juízos divinos sobre forças geopolíticas era parte integrante da retórica religiosa do Egito, muito antes do surgimento dos profetas hebreus. As visões apocalípticas registradas nos livros de Daniel, Ezequiel e Zacarias, com suas criaturas fantásticas, mensageiros celestiais e complexo simbolismo numérico, revelam uma semelhança notável com a iconografia egípcia, especialmente nas representações do julgamento dos mortos e nas descrições do reino de Osíris. A própria ideia de revelações sobre esferas celestiais, transmitidas por intermédio de anjos, tem sua origem nos textos religiosos do Antigo Egito. A tradição de profetas que ousam desafiar monarcas, como Natã repreendendo Davi ou Elias denunciando Acabe, encontra paralelos na atuação de sacerdotes egípcios que exerciam o papel de mentores morais dos faraós, por vezes criticando suas ações se elas contradiziam os princípios de Maat. Essa função pública de consciência moral institucionalizada estava enraizada na estrutura religiosa do Egito. Ações simbólicas que acompanhavam o ministério profético, como Jeremias quebrando um jarro de barro ou Isaías andando nu, possuem análogos diretos em rituais dramáticos egípcios, onde atos físicos eram usados para intensificar o impacto e o significado das verdades proclamadas. Esse método de profecia performática era uma característica distintiva da tradição espiritual africana. A concepção messiânica de um governante ideal futuro que restaurará a justiça e a harmonia encontra reflexo na ideia egípcia do bom rei vindouro, apresentada, por exemplo, nas profecias de Neferti. A noção de ciclos históricos que culminam em uma era de renovação sob orientação divina é uma concepção fundamentalmente africana que penetrou na tradição profética israelita. Títulos e papéis proféticos como vidente, homem de Deus, servo do Senhor, possuem correspondências diretas nos títulos atribuídos a mediadores nas tradições egípcias e núbias.
Essas designações funcionais refletem uma compreensão comum dos papéis sociais e espirituais de indivíduos com acesso especial à comunicação divina. Evidências da influência africana manifestam-se na abordagem dos primeiros concílios cristãos em relação aos textos proféticos apócrifos, nos quais essas influências foram preservadas de forma mais nítida. Obras como a Ascensão de Isaías, o Apocalipse de Sofonias e outros textos proféticos pseudoepigráficos foram sistematicamente excluídos do cânon justamente por conterem elementos das tradições oraculares africanas, que eram demasiado óbvios para serem facilmente reinterpretados. A supressão dessa conexão intensificou-se na era colonial, quando missionários e biblistas europeus buscaram ativamente estabelecer uma ruptura artificial entre as práticas proféticas africanas, consideradas pagãs, e a profecia bíblica. Essa distinção fabricada atendia aos interesses coloniais, que exigiam a desvalorização das tradições espirituais africanas para justificar a dominação cultural e política. Na era do domínio colonial, quando a espiritualidade africana era sistematicamente suprimida, a ironia do destino manifestou-se no fato de que igrejas africanas independentes e movimentos proféticos, surgindo como reação ao colonialismo, instintivamente restabeleceram laços com raízes antigas. Eles reintegraram elementos da tradição profética africana em suas práticas cristãs, criando uma síntese única. Autoridades religiosas ocidentais, sem compreender os processos profundos, frequentemente condenavam essa reconciliação orgânica como sincretismo, sem perceber que estavam testemunhando um retorno às origens autênticas da tradição profética. Pesquisas académicas contemporâneas, realizadas em universidades africanas, começaram a documentar sistematicamente essas conexões, desafiando as concepções eurocêntricas estabelecidas sobre a origem da profecia bíblica. Académicos como Modupo Duyoy e Musaduba lideraram essa reavaliação crítica, demonstrando como elementos fundamentais da tradição profética bíblica derivam diretamente de práticas oraculares africanas. Esses estudos lançam luz sobre o intercâmbio cultural e a interação espiritual que ocorreram ao longo dos séculos. O reconhecimento da influência africana na tradição profética bíblica não diminui sua importância teológica ou espiritual. Pelo contrário, ele situa esses textos em seu verdadeiro contexto histórico e cultural, permitindo uma apreciação mais profunda de como as tradições espirituais humanas se desenvolvem organicamente através do intercâmbio cultural, adaptando e reinterpretando elementos anteriores para novos contextos. Essa perspectiva também desafia narrativas coloniais que desvalorizaram as práticas africanas modernas, apresentando-as como supersticiosas ou primitivas. Uma análise objetiva mostra que essas práticas são uma continuação autêntica de uma antiga tradição espiritual que também deu origem à profecia bíblica, e não um desvio ou degeneração dela. O reconhecimento das raízes africanas nas tradições espirituais que moldaram o Ocidente não é apenas um exercício académico ou histórico. É um convite para reavaliar a própria espiritualidade em bases mais autênticas e inclusivas. Esse processo de reintegração espiritual oferece profundos benefícios tanto para indivíduos quanto para comunidades, permitindo a reconexão com dimensões da experiência espiritual que foram sistematicamente suprimidas pela teologia colonial. Ele abre o caminho para uma compreensão mais holística da espiritualidade, que considera a diversidade das expressões culturais. A compreensão da influência africana nas escrituras e práticas abraâmicas abre possibilidades para uma espiritualidade mais integrada, que supera as falsas dicotomias criadas pelas narrativas religiosas eurocêntricas. A oposição entre monoteísmo e politeísmo, religião revelada e religião natural, fé e magia, são construções ideológicas que distorcem a realidade histórica das tradições espirituais, que originalmente existiam em um contínuo de prática e crenças. O estudo dessas interconexões permite ver a espiritualidade como um processo dinâmico e em evolução. Para aqueles que cresceram em tradições abraâmicas, essa compreensão pode, a princípio, ser perturbadora, desafiando pressupostos fundamentais sobre a singularidade ou superioridade de sua herança religiosa.
No entanto, esse desconforto inicial geralmente cede lugar a uma experiência de espiritualidade mais rica e abrangente que reconhece sabedoria e discernimento em uma multiplicidade de tradições, sem recorrer à denigração ou demonização daquelas que diferem das suas. Esse processo contribui para o desenvolvimento da maturidade espiritual e a ampliação de horizontes. Um vetor fundamental no caminho para o renascimento da espiritualidade é o retorno da corporeidade às práticas espirituais. Diferentemente do pensamento religioso ocidental, propenso à separação dualista de corpo e espírito, as tradições africanas os veem como um todo inseparável. Ritmo, movimento, dança e autoexpressão corporal são reconhecidos como ferramentas poderosas e legítimas para alcançar a experiência espiritual. Essa compreensão, outrora inerente também às religiões abraâmicas, como evidenciado pelo episódio em 2 Samuel, onde Davi dança estaticamente diante da arca, foi com o tempo relegada ao esquecimento. A reunião com a natureza representa outra pedra angular da reconstrução espiritual. As tradições espirituais africanas, ao contrário da visão da natureza como algo separado e inferior à esfera espiritual, reconhecem sua animação espiritual e sua plenitude de presença sagrada. Uma visão integrada como essa, originalmente própria das escrituras hebraicas, mas posteriormente marginalizada por interpretações, oferece recursos valiosos para abordar a crise ecológica contemporânea sobre uma base espiritual sólida. A ressignificação da feminilidade divina é outro elemento importante no processo de renovação espiritual. Como demonstra a conexão entre Ísis e Maria, as concepções da feminilidade sagrada persistiram nas tradições abraâmicas, embora muitas vezes de forma atenuada ou subordinada. O reconhecimento das raízes africanas dessas tradições permite restaurar plenamente a compreensão original do divino, como uma essência que transcende as fronteiras de género, mas que se manifesta através delas. Essa visão abre caminhos para a cura das contradições de género contemporâneas. O retorno à veneração dos ancestrais representa outro aspecto fundamental da reconstrução espiritual. Nas tradições africanas, os ancestrais não são objetos de culto, mas membros ativos da comunidade espiritual, mentores e protetores constantes. Essa compreensão, originalmente inerente às religiões abraâmicas, como evidenciado pela importância dos patriarcas e matriarcas, perdeu sua relevância com o tempo. Seu renascimento é capaz de restaurar a conexão com as gerações passadas e fortalecer a responsabilidade para com as futuras. A restauração das práticas contemplativas e oraculares é outra dimensão importante desse processo. As tradições africanas possuem métodos complexos para alcançar a sabedoria interior e a orientação espiritual por meio de estados alterados de consciência. Práticas semelhantes encontram paralelos nas tradições místicas das religiões abraâmicas, mas muitas vezes cedem lugar a abordagens mais intelectualizadas e textocêntricas. Sua reintegração oferece ferramentas valiosas para o acesso direto à experiência espiritual, transcendendo interpretações dogmáticas. Na reconstrução espiritual, um destaque especial é dado ao retorno à comunidade como o principal contexto da experiência religiosa. As tradições africanas enfatizam o caráter coletivo da espiritualidade. Em contraste com as tendências individualistas que prevalecem na religiosidade ocidental moderna, a restauração da ênfase na experiência espiritual compartilhada, que era inerente às tradições abraâmicas, pode se tornar uma ferramenta poderosa na luta contra o isolamento social que aflige muitas sociedades contemporâneas. A ressignificação do papel do ritmo e da música como meios inalienáveis de autoexpressão espiritual também desempenha um papel crucial. Nas tradições africanas, certas estruturas rítmicas são vistas como tecnologias espirituais que facilitam a conexão com diversas manifestações do divino. Essa compreensão, originalmente presente nas tradições abraâmicas, como evidenciado pela importância dos salmos como textos vocais, abre possibilidades para uma experiência religiosa mais profunda e corpórea. O renascimento da percepção cíclica do tempo representa outra importante direção para a reconstrução. As tradições africanas, ao contrário do pensamento linear dominante na cultura ocidental,
reconhecem padrões cíclicos de renovação e transformação. Essa compreensão cíclica, refletida nos calendários festivos das religiões abraâmicas, oferece recursos para o estabelecimento de relações mais harmoniosas com os processos naturais e históricos. Para pessoas de ascendência africana, separadas de suas raízes espirituais em consequência da escravidão e da colonização, tal reconhecimento pode ser libertador, afirmando percepções espirituais suprimidas ou desvalorizadas por autoridades religiosas ocidentais. O reconhecimento de que o Deus de seus ancestrais não era alheio ou oposto ao Deus da Bíblia elimina uma falsa dicotomia que causou profundo sofrimento espiritual por gerações. Tradições da diáspora, como Candomblé, Santeria e Vodun, servem como exemplos vívidos de reintegração espiritual, preservando a conexão entre as tradições africanas e elementos das religiões abraâmicas, artificialmente separados pela teologia colonial. Essas tradições não são sincréticas no sentido de misturar sistemas originalmente separados, mas sim mantêm a memória de conexões originais, intencionalmente obscurecidas por narrativas religiosas eurocêntricas. Mesmo para aqueles que não possuem raízes africanas, esse reconhecimento abre o caminho para a cura espiritual, permitindo restaurar aspectos da experiência religiosa sistematicamente suprimidos pela teologia colonial. Ao reconhecer suas raízes africanas, as tradições abraâmicas podem redescobrir recursos dentro da sua própria herança para abordar desafios contemporâneos como racismo, sexismo, exploração ambiental e alienação social. Em termos práticos, a reconstrução espiritual pode incluir o estudo comparativo de tradições africanas e abraâmicas, identificando paralelos e conexões históricas. A incorporação de elementos rítmicos, musicais e corporais em rituais, o renascimento de celebrações sazonais que refletem os ciclos naturais, o desenvolvimento de práticas de veneração ancestral em um contexto espiritual integrado, o estudo de métodos contemplativos e oraculares para acesso direto à orientação espiritual, a criação de comunidades coesas que pratiquem a espiritualidade coletiva e participativamente, e o engajamento em ativismo social inspirado por uma compreensão mais holística de justiça e harmonia. Trata-se de uma ressignificação espiritual que busca a reconexão com um estado primordial de totalidade e harmonia. Essa renovação espiritual não implica o abandono de crenças ou afiliações religiosas estabelecidas. Pelo contrário, ela convida a uma compreensão mais profunda e abrangente que permite resgatar aspectos esquecidos ou subestimados dentro dessas tradições. É um processo de enriquecimento em vez de substituição, um retorno às origens e não uma rejeição. O principal objetivo dessa reinterpretação não é um retorno idealizado ao passado, mas a formação de uma espiritualidade orientada para o futuro. Uma espiritualidade capaz de unir a sabedoria de diversas fontes para resolver eficazmente os problemas contemporâneos. Esta é uma espiritualidade que reconhece a unidade profunda da experiência religiosa humana, ao mesmo tempo em que respeita a diversidade de suas manifestações culturais. Esta é a visão que esteve na base das tradições espirituais africanas, que foram o berço de religiões que mais tarde se espalharam por todo o mundo.